Às vezes, a única maneira de ser perseguido é parar de correr. Pensem nisso por um segundo, meus amigos, porque essa frase muda completamente a história. Fomos ensinados que, se amamos alguém, devemos lutar por essa pessoa, que se alguém se afasta, devemos persegui-la com mais força. Mas e se eu lhes dissesse que perseguir não é amor? É medo, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente, medo do silêncio. E a verdade é que o silêncio é exatamente o que traz clareza. Não é fraqueza, é poder envolto em calma. Você tem corrido atrás de alguém que estava se afastando, dando mais e recebendo menos, segurando a corda pelas duas pontas enquanto a outra pessoa mal te dava um fio. E agora você está cansado, cansado de se perguntar: o que mais posso fazer? Quando a verdadeira pergunta deveria ser: por que estou fazendo tanto por alguém que está fazendo tão pouco? Isso, pessoal, é a mentira. Precisamos queimar a mentira de que o esforço sempre conquista o amor. Não, não é verdade. O esforço conquista o amor quando é mútuo, quando é recíproco, quando a outra pessoa também está buscando você, não se afastando de você. Deixar ir não é uma perda, é uma estratégia, é uma mudança de energia. Você para de tentar convencê-los. Pare de explicar seu valor. Pare de dar segundas chances como se fossem doces no Halloween. E de repente, as coisas mudam. Aquele silêncio que eles antes ignoravam, agora ecoa. Aquele espaço que antes era dado como certo, agora parece um abismo, porque as pessoas raramente valorizam o que está sempre disponível, mas ficam obcecadas com o que não podem mais alcançar. Quero que você pense nisso como um fogo. Se você continuar alimentando-o, ele queima de forma constante. Mas no momento em que você tira a lenha, o oxigênio, o fogo começa a entrar em pânico, ele pisca, encolhe, tenta se alimentar do que resta. São eles. Eles eram aquecidos pelo seu amor, sua lealdade, sua atenção. E quando você tira tudo isso, quando você para de alimentar o ego deles, eles começam a sentir o frio. Eles começam a perceber que talvez você não fosse quem precisava deles. Talvez fossem eles que tinham algo bom e jogaram fora. Você já percebeu como as pessoas de repente percebem o seu valor depois que você segue em frente? Elas agem como se fossem novas. Foi preciso o teu silêncio para verem a tua alma, mas eles viram. Eles simplesmente não acreditavam que tu irias parar de aparecer. Eles achavam que o teu amor não tinha fim, que a tua gentileza não tinha limites, que não importa o que fizessem, tu ainda estarias lá, respondendo às mensagens, pensando demais no silêncio, esperando por um sinal. Mas não mais. Agora, vamos deixar claro. Não se trata de vingança. Não se trata de jogos. Trata-se de recuperar sua energia para que ela possa alimentar sua própria alma. É sobre mudar o foco de como eu os reconquisto para como eu me reconquisto. Porque quando você realmente deixa ir, não por raiva, mas por clareza, eles sentem isso. E não de uma forma, talvez eles estejam bravos, mas de uma forma, eles realmente terminaram. Essa é a mudança de poder. É quando eles começam a voltar, não porque você implorou, mas porque sua ausência começou a fazer o que suas palavras nunca conseguiram. Então, não tenha medo de ir embora. Não tenha medo de ficar em silêncio, porque o silêncio não é um castigo, é uma mensagem. Ele diz: não preciso mais provar nada. Diz: cansei de repetir a mesma coisa para alguém que já fez sua escolha. E essa mensagem tem mais impacto do que qualquer discurso que você poderia ter feito. Deixe ir, afaste-se e observe. Apenas observe como a mesma pessoa que achava que você sempre estaria lá começa a voltar, confusa, arrependida, ansiando pelo acesso que costumava ter. Mas, a essa altura, você já estará muito distante, muito evoluído, muito focado. Porque deixá-la ir não foi o fim. Foi o começo da melhor versão de você. Repita comigo: eu deixei ir.
Escreva nos comentários. Ousado, claro, orgulhoso, deixe o mundo saber. E se isso tocou você onde precisava, clique no botão curtir e inscreva-se. Se você já parou de perseguir e está pronto para se tornar a pessoa que eles nunca imaginaram que iria embora. Fiquem comigo, pessoal. Estamos apenas começando. Número 1. Deixar ir não é desistir, é se elevar. Como diz o ditado, você só perde aquilo a que se apega. Entendam isso, meus amigos, porque a maior parte da dor que vocês têm sentido não veio de perdê-los. Veio de se agarrar, segurar, esperar, implorar ao universo para fazer durar algo que já estava se desfazendo em suas mãos. Vocês não foram derrotados quando eles foram embora. Vocês foram derrotados no momento em que começaram a acreditar que deixar ir significava fracasso, que o silêncio significava fraqueza, que ir embora significava que vocês não os amavam o suficiente. Mas, e se eu dissesse que essa é a maior mentira que já lhes contaram? Fomos condicionados a acreditar que o amor verdadeiro significa ficar. Não importa o quanto seja difícil, que você prova seu valor pelo tempo que aguenta. Mas vamos desafiar isso. Vamos quebrar esse paradigma agora mesmo. Imagine o seguinte: você está segurando água na palma da mão, com um aperto firme, os dedos cerrados. Quanto mais você aperta para impedir que ela escorra, mais rápido ela vaza. Por quê? Porque você não pode segurar algo fluido à força. Você não pode segurar a paz, não pode apertar a lealdade. Quanto mais você tenta possuí-las, mais elas resistem. E o amor é igual. Se for verdadeiro, não precisa ser forçado. Se for mútuo, não precisa ser implorado. Mas é aqui que fica complicado, pessoal. Deixar ir não significa apenas ir embora. Significa ir embora sem respostas, sem conclusão, sem o pedido de desculpas que você merecia, mas nunca recebeu. Essa é a parte que nunca te dizem. Que deixar ir vai parecer que você está partindo seu próprio coração só para impedir que eles o partam novamente. E vai parecer uma derrota no início, porque tudo dentro de você quer segurar um pouco mais. Só mais uma mensagem, mais uma. Talvez eles mudem, mais uma. Talvez eles percebam. Mas e se eles não mudarem? E se a versão deles que você continua esperando aparecer só existir na sua imaginação? E se você estiver se agarrando ao potencial de quem eles poderiam ser, em vez de encarar a realidade de quem eles são? Essa é a parte perigosa do potencial. Ele vai mantê-lo preso em uma sala de espera, enquanto sua autoestima apodrece. Deixar ir não é fácil. Ninguém disse que seria. Você vai se perguntar 1000 vezes: eu desisti cedo demais? E se eu tivesse esperado um pouco mais? Foi realmente tão ruim assim? E a resposta é simples. Se isso custou sua paz, seu respeito próprio, sua dignidade, já foi caro demais. E se você teve que se tornar uma versão diluída de si mesmo só para mantê-los, então você não estava em um relacionamento. Você estava em uma prisão. Você não veio aqui para ser amado pela metade. Você não acordou esta manhã para ser uma opção. E se você acha que insistir vai acabar convencendo a pessoa a te amar melhor, pergunte a si mesmo: se ela ainda não viu o seu valor até agora, o que mais você está esperando? Um milagre? Uma mudança de personalidade? Você não pode se curar no mesmo lugar que te quebrou, e você não pode se elevar enquanto ainda estiver preso a alguém que nunca quis voar com você. Deixar ir não é desistir, é se elevar. É se levantar dentro da sua própria mente e dizer: eu mereço algo melhor, mesmo que eu tenha que andar sozinho por um tempo para encontrá-lo. Isso não é fraqueza, é poder, é autoestima. Finalmente entrando em ação. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você deixa ir, com paz no coração e fogo nos olhos, a energia muda. Essa ausência, essa distância, se torna mais alta do que qualquer coisa que você já disse a eles. De repente,
Eles sentem isso. Não apenas o silêncio, mas a quietude, o conhecimento, a calma. A tempestade passou e não vai voltar para eles. Eles achavam que você imploraria para ficar à disposição, mas em vez disso, você desapareceu com dignidade. Você transformou sua dor em propósito, parou de perseguir e começou a escolher a si mesmo. E agora eles sentem o vazio. Não porque você gritou, mas porque você ficou em silêncio. Não porque você explodiu, mas porque você evoluiu. Meus amigos, sua cura começou no momento em que você parou de buscar. No momento em que você retirou sua mão. No momento em que você olhou ao redor e disse: não preciso convencer ninguém a me amar. Não estou à venda. Não sou uma pechincha. Essa mudança é quando você começa a se levantar. É quando você percebe que nunca precisou deles para se sentir completo. Você só precisava de coragem para parar de se agarrar ao que estava desmoronando. E sim, vai doer. Haverá noites em que você vai querer voltar, dias em que sua mente vai reproduzir os melhores momentos das boas lembranças, enquanto convenientemente silencia as ruins. Mas tudo bem, isso é normal. Só não se instale lá. Não confunda nostalgia com um motivo para voltar. Memórias não são convites, são lembranças. E a versão de você que ficou por muito tempo, elas precisavam existir, para que a versão de você que vai embora pudesse nascer. Deixar ir vai parecer uma queda no começo, como se você estivesse livre, caindo sem rede de segurança. Mas a verdade é que você é a rede. Você é o chão em que você pousa. Você não está se quebrando. Você está se libertando. Aquela sensação no seu peito não é vazio, é espaço. E é no espaço que sua cura começa. Repita comigo: eu me elevo ao me libertar. Repita de novo, para que seu coração acredite. Agora vá, escreva nos comentários, digite com determinação. Deixe que eles vejam. Deixe você mesmo ver. Mostre ao mundo que você não está mais se agarrando ao que dói. Você está se libertando para se elevar. E se esta sessão acendeu algo em seu peito, clique no botão curtir. Inscreva-se, se você já confundiu persistência com força. Fiquem comigo, pessoal, porque a próxima parte só fica mais poderosa a partir daqui. Número 2. Eles não conseguiam ver o seu valor quando você estava bem ali. Vamos chamar isso pelo que é, meus amigos. Desrespeito disfarçado, porque você não era invisível. Você era tão consistente, tão emocionalmente disponível, tão presente, que eles pararam de notar. Você era como oxigênio, sempre presente, sempre dando, sempre fluindo. E assim como o oxigênio, eles não pensavam duas vezes sobre você, até que você se foi, até que o peito deles começou a apertar, até que o silêncio bateu, até que a sala ficou fria e vazia e o ar parou de circular. Foi aí que eles perceberam. Foi aí que eles perceberam que precisavam de você. Mas, a essa altura, você já tinha saído pela porta que eles deixaram aberta. Isso é o que eles não te dizem sobre ser uma pessoa leal e de bom coração. Que sua consistência pode se tornar invisível, que sua gentileza é confundida com desespero, que aparecer todos os dias com amor, paciência e perdão é distorcido em eles nunca vão embora. Você deu tudo de si, e de alguma forma eles viram isso como excessivo, intenso demais, emocional demais, pegajoso demais, quando a verdade é que você era apenas real em um mundo que recompensa a distância emocional e pune a vulnerabilidade. Você não era fraco, não era carente. Você estava presente, era constante, aparecia quando era importante. E, em vez de te encontrarem lá, eles iam e vinham, como se fosse opcional. Você se tornou a zona de conforto deles, a rede de segurança emocional que eles achavam que nunca desapareceria. E eles confundiram sua disponibilidade com falta de valor. Por quê?
Porque as pessoas muitas vezes não apreciam o que não precisam lutar para ter. Elas não questionam o ar que respiram, mas tire esse ar, e de repente, cada respiração se torna uma batalha. Deixe-me perguntar uma coisa real. Quantas vezes você reprimiu suas emoções apenas para manter a paz? Quantas vezes você se convenceu a não falar, a não agitar as coisas, a não parecer muito envolvido, só para que eles não se afastassem? Você andava na ponta dos pés em um espaço que você mesmo construiu, dando espaço a eles enquanto se sufocava em seu próprio silêncio. E mesmo assim, eles não te viam. Mas eis a reviravolta, pessoal. Sua ausência mudou tudo. No momento em que você parou de explicar, parou de mandar mensagens, parou de aparecer, o roteiro mudou. Porque agora você não é mais a pessoa previsível, você não é mais o amortecedor emocional, você não é mais o terapeuta, o animador de torcida, o extintor de incêndios do caos deles. Você simplesmente se foi. E agora eles sentem o peso do que perderam. Não porque de repente evoluíram, mas porque a coisa que eles davam como certa desapareceu. E o que está faltando se torna ampliado. É louco, não é? Como seu silêncio de repente te torna valioso. Como a mesma pessoa que antes te fazia sentir como se fosse demais, agora sente falta do amor que chamava de opressor. Como ela rola pelas mensagens antigas, relembrando as palavras que nunca ouviu de verdade quando teve a chance. Como ela paira sobre seu perfil, imaginando o que você está fazendo, com quem você está e se ela ainda importa. É isso que acontece quando o oxigênio desaparece. O mundo fica menor, mais apertado, mais difícil de respirar. Mas sejamos honestos, eles não mudaram porque viram o seu valor. Eles mudaram porque sentiram a sua ausência. É uma grande diferença. Porque se alguém precisa te perder para te ver, essa pessoa nunca te viu de verdade. E isso não é amor, é dependência, é conforto, é direito. Você nunca foi o problema. Você era a solução. Eles abusaram até que isso parasse de funcionar. Isso não é um castigo, meu amigo. É uma promoção, porque agora você sabe que seu valor não está ligado à frequência com que você é necessário. Ele é definido pelo quanto você se valoriza, mesmo quando ninguém mais parece valorizar. E a coisa mais poderosa que você pode fazer agora é continuar longe. Não volte para provar nada. Não responda às migalhas. Não deixe a nostalgia te enganar e te levar de volta a um lugar onde sua alma estava morrendo de fome. Seu valor não está mais em debate. Você não é apenas alguém bom o suficiente por enquanto. Você não é um substituto. Enquanto eles decidem o que fazer da vida, você não é alguém de quem eles só se lembram quando se sentem vazios. Você é oxigênio. Você dá vida. E se alguém não soube aproveitar a sua presença quando você estava lá, essa pessoa não merece uma segunda chance. Quando ela começar a sufocar, repita comigo: minha ausência demonstra valor. Agora, escreva isso nos comentários. Diga como se você tivesse terminado de explicar, terminado de implorar, terminado de esperar. Deixe que eles sintam o que você finalmente percebeu. Que ser dado como certo nunca foi culpa sua. Foi sua lição final. Número 3. Seu distanciamento é o alerta deles. Como nossa lenda cênica disse uma vez, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E, meus amigos, essa citação é um espelho do que eles estão sentindo agora. Não porque você gritou, não porque você atacou, mas porque você não fez nada disso, porque você não disse nada. Sem parágrafos, sem explicações tarde da noite, sem explosões emocionais. Apenas silêncio, apenas distância, apenas uma calma que eles nunca esperavam. E esse silêncio está deixando-os loucos. Essa calma é uma tempestade em suas mentes, porque seu distanciamento não foi barulho, foi um alerta. Você costumava ser aquele que reagia, pensava demais, esperava ao lado do telefone,
com o coração acelerado toda vez que eles te deixavam esperando. Você costumava ser aquele que lhes dava certeza emocional, sempre respondendo, sempre aparecendo, sempre explicando o que sentia, por que sentia e o que eles precisavam fazer de diferente. Mas não mais. Algo em você mudou, não por rancor, mas por respeito próprio. E quando essa mudança aconteceu, eles perceberam. Veja, quando você está sempre reativo, eles sabem onde estão. Eles sabem como empurrar, como puxar, como acionar a versão de você que fica presa em um loop. Mas quando você para de reagir, eles perdem o controle. Você para de alimentar o ego deles. Você para de validar os jogos deles. Você para de ser a fonte previsível de energia que eles pensavam que nunca se esgotaria. E de repente, são eles que ficam se perguntando. Imagina isso do lado deles. Agora, eles mandam uma mensagem. Nada. Eles postam algo para chamar sua atenção. Silêncio. Eles tentam criar distância, esperando que você os persiga, mas dessa vez você não faz isso. Você fica parado. E nessa quietude, a imaginação deles faz o que suas palavras nunca conseguiram. Isso os assombra, porque agora eles estão sentados na mesma confusão em que costumavam te colocar, repetindo momentos, analisando demais, imaginando se você seguiu em frente, se você o substituiu, se você alguma vez se importou. E aqui está a reviravolta. Eles não têm medo de te perder. Eles têm medo de já terem perdido. É isso que o distanciamento faz. Não grita, ecoa, não puna, revela. Quando você se distanciar, não vai mais discutir, não vai mais lutar para ser visto, não vai tentar consertar nada, vai se concentrar em si mesmo. E essa mudança repentina, esse novo silêncio, fala uma língua que eles não conseguem decifrar. É desconhecido, e as pessoas temem o que não entendem. Você costumava colocar sua alma nelas. Agora você coloca sua paz. Você costumava explicar seus sentimentos. Agora você protege sua energia. E embora você ainda possa sentir a dor de se afastar, acredite nisso. Eles também sentem. Talvez não em público, talvez não na frente dos amigos, mais tarde da noite, quando o show acaba e a máscara cai. É aí que sua ausência faz sentido, não porque você fez uma cena, mas porque tomou uma decisão. E não vamos esquecer, distanciamento não é ficar frio, é ficar claro. Você não está amargo, você apenas encerrou. Você não está punindo a pessoa, você está se protegendo. E acredite, nada muda a dinâmica mais rápido do que a neutralidade emocional. Porque quando alguém percebe que não tem mais acesso emocional a você, entra em pânico, entra em espiral, se esforça para entender o que mudou, quando mudou e se ainda pode voltar. Mas a porta está trancada. A energia se foi. O jogo acabou. Deixem-me dizer uma coisa profunda, pessoal. Quando alguém perde a versão de você que costumava perseguir, não está sentindo sua falta. Está sentindo falta do controle que tinha sobre suas emoções. Não está com o coração partido pela conexão. Eles estão com o coração partido pelo fato de você ter deixado de ser previsível, de não ser mais controlável. E essa constatação dói profundamente, porque as pessoas não esperam que alguém emocionalmente disponível se distancie. Mas quando você faz isso, isso abala toda a base delas. Você se tornou um mistério. Agora você não é mais um livro aberto. Elas não podem mais pular para a última página. Elas não sabem o que você está pensando, como você está se sentindo ou se ainda está observando. E isso, o desconhecido, se torna uma prisão mental, porque você lhes deu uma amostra da sua consistência. E agora o silêncio é como uma abstinência. Elas não sabem como lidar com isso, e é exatamente assim que você recupera seu poder. Então, continue se distanciando, continuando. Deixe o silêncio falar. Deixe a calma confundir,
porque sua paz não está mais em jogo. Você não está aqui para explicar seu silêncio a alguém que nunca apreciou sua presença. Você entrou em uma fase de clareza, uma fase de crescimento, uma fase em que sua energia emocional é reservada para pessoas que a merecem. Repita comigo: minha calma é poder. Agora vá, escreva isso nos comentários. Deixe que eles sintam isso, deixe-se sentir isso. Deixe o mundo saber que você trocou o caos pela calma. E ao fazer isso, encontrou uma força que eles nunca esperavam. Número 4. Deixar ir força-os a conviver com suas escolhas. Vamos deixar uma coisa bem clara, meus amigos. Quando você finalmente deixa ir, você não está sendo cruel. Você está sendo claro. Você não está abandonando ninguém. Você está apenas saindo do caminho e deixando que eles sintam o peso de suas próprias ações. E isso é exatamente o que eles nunca esperavam. Você era a almofada, o conforto, o airbag emocional que suavizava cada golpe que eles criavam. E agora que você se foi, eles estão batendo forte no chão. Chega de aterrissagens suaves, chega de explicações gentis, chega de resgatá-los do caos que criaram. É louco, né? Como eles só começam a refletir depois que o estrago já está feito. Mas é isso mesmo. A reflexão raramente acontece no conforto. Ela acontece no desconforto. Acontece no silêncio, no vazio deixado para trás, quando sua energia não está mais lá para preencher o espaço. Você era o lugar seguro deles, o plano B emocional deles, e eles não apenas te davam como certo, eles dependiam de você para não ir embora. Eles contavam com a sua empatia, o seu perdão, o seu coração bondoso para limpar as bagunças que eles nunca tiveram a intenção de consertar. Você era o zelador emocional da vida deles, sempre limpando as decisões ruins deles, sempre ajudando-os a salvar a aparência. Mas não mais. Você deixou ir. Você se afastou e, pela primeira vez, eles têm que lidar com a bagunça sozinhos. Sem salvação, sem voz da razão, sem mão para puxá-los para fora. E agora eles estão finalmente vendo as consequências, não apenas sentindo o arrependimento, mas sendo forçados a viver com ele. É isso que acontece quando você para de amortecer a queda. Eles não apenas tropeçam, eles caem. E nessa queda vem a clareza. Eles vão começar a se perguntar coisas que nunca se preocuparam em considerar antes. Por que eles realmente foram embora? Eu os subestimei? Fui muito frio? Eu estraguei tudo? E a resposta para todas essas perguntas é sim. Mas eles não conseguiam ouvir quando você ainda estava explicando. Eles não conseguiam ver enquanto você ainda estava disponível. Porque quando alguém sabe que você sempre estará lá para amortecer o impacto, nunca tem medo de cair. Mas quando você se foi, todas as decisões de repente passaram a ter importância. Cada passo em falso se tornou real. Eles costumavam desaparecer por dias e voltar como se nada tivesse acontecido. Costumavam manipular, ignorar e depois fingir surpresa quando você tocava no assunto. E você foi gentil repetidas vezes. Você foi compreensivo. Você deu desculpas. Você se esforçou. E o que eles deram? Apenas o suficiente para mantê-lo por perto, mas nunca o suficiente para atendê-lo plenamente. Esse é o ciclo que você quebrou quando se afastou. E seu silêncio não é apenas quietude, é consequência. Agora, sejamos realistas. Parte de você provavelmente ainda se pergunta se eles entenderam, se eles estão realmente sentados lá, pensando em tudo que fizeram de errado. E aqui está a verdade sincera. Eles estão, mesmo que nunca admitam, mesmo que postem como se nada estivesse errado, mesmo que finjam que não estão incomodados. Por trás de tudo isso está uma mente confusa com a mudança na dinâmica, porque seu distanciamento mudou o roteiro. Você não está mais emocionalmente disponível, não é mais previsível, e essa incerteza está atormentando a pessoa de maneiras que suas palavras nunca conseguiriam.
Ela não está mandando mensagens para você. Não porque não se importa, mas porque tem medo do que pode ouvir. Medo de que você não responda. Medo de que você realmente tenha terminado. Medo de que você tenha superado eles. E eles deveriam ter medo. Porque é isso que acontece quando você ensina alguém a te tratar e eles ignoram a lição. Eles sofrem as consequências. Eles enfrentam a dura realidade do que acontece quando alguém que realmente se importava vai embora para sempre. Deixar ir não é sobre ensinar uma lição a eles. É sobre ensinar uma lição a si mesmo. Que você não está mais disposto a ser magoado lentamente só para manter alguém confortável. Que sua paz é mais importante do que a confusão deles. Que salvar alguém de si mesmo não é sua função, quando eles nem querem ser salvos. E aqui está a parte mais louca. Eles precisavam dessa queda. Eles precisavam chegar ao fundo do poço sem você lá para amortecer a queda, porque só nessa queda eles podem finalmente ver o quanto dependiam da sua presença. Seu amor não era fraco, era poderoso. Ele os sustentou quando eles não mereciam. E agora que se foi, eles não estão apenas sofrendo, estão expostos. Repita comigo: deixe-os cair. Repita com certeza, com paz, com poder. Agora vá, escreva nos comentários, digite em voz alta. Deixe-os ver. Deixe-se sentir. Você acabou de amortecer o que estava destinado a quebrar. Número 5. A mudança de energia. Eles nunca esperavam que algo mudasse, não é? Algo mudou. Não neles, em você. E agora eles podem sentir isso, mesmo que não consigam explicar. Você costumava ser aquele que perseguia, aquele que alcançava, aquele que respondia às migalhas deles com refeições completas de amor, atenção e paciência. Você costumava ser aquele que quebrava seus próprios limites só para manter a paz. Mas não mais. Essa versão de você se foi. E em seu lugar está alguém que eles não sabem mais como alcançar. Alguém que eles nunca esperavam. Alguém indisponível. Você não está reagindo como costumava reagir. Não está entrando nos jogos deles. Não está respondendo aos pequenos testes de atenção, às postagens passivas e agressivas, ao silêncio, às mensagens acidentais, ignorando as curtidas na sua história. Depois de semanas te ignorando, nada, nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhum fogo de artifício emocional. E isso, meus amigos, está deixando eles completamente loucos. Veja bem, as pessoas ficam viciadas em padrões. E quando seu padrão era estar emocionalmente disponível, sempre entrando em contato primeiro, sempre consertando as coisas, sempre sendo a pessoa mais madura, eles se sentiam confortáveis. Eles esperavam isso, dependiam disso. Você era o ritmo emocional deles. E agora que esse ritmo parou, todo o senso de controle deles está se desintegrando. Eles ficam sentados, olhando para o celular, se perguntando: por que eles não estão reagindo? Por que não estão me procurando? Será que seguiram em frente? Será que outra pessoa tomou meu lugar? Essa é a tempestade que você criou com seu silêncio. Esse é o caos que sua paz está causando. Eles achavam que você sempre seria aquele lugar seguro para pousar, que não importa o que fizessem, você estaria lá, disponível, perdoando, paciente. Mas eles nunca perceberam que, enquanto te davam como certo, você estava mudando silenciosamente, lentamente, poderosamente. Você estava mudando sua energia de implorar para construir, de perseguir para escolher, de provar seu valor para protegê-lo. Eles não sabem como lidar com essa nova versão de você, porque nessa versão você não está aqui para discutir. Você não está explicando por que está magoado. Você não está justificando seu silêncio. Você não está abrindo sua porta só porque eles finalmente decidiram bater. Você se tornou calmo, focado, desconectado, não de uma forma tóxica, mas de uma forma curada,
de uma forma que não dá mais atenção a bobagens, e isso é assustador para alguém que se alimentava da sua disponibilidade emocional. Deixa eu te explicar assim. Eles estavam jogando um jogo. Eles achavam que controlavam, mas você pegou a bola, saiu do campo e criou um novo jogo. Um jogo para o qual eles não foram convidados. Agora eles estão fora da arena assistindo, desesperados para descobrir as novas regras. Mas a verdade é que não há mais regras, porque você não está mais jogando. Esse é o poder da mudança de energia. Você não gritou, não anunciou, não fez cena. Você simplesmente parou. Parou de alimentar o que não estava crescendo, parou de dar ao que estava te esgotando. E agora você se tornou inacessível, não porque está se escondendo, mas porque se elevou. E aqui está a parte que mais os atinge. Eles estão começando a desejar a versão de você que antes rejeitaram. O amante excessivo, o pacificador, o coração mole. Eles tratavam você como um capacho. Essa energia se foi. Esse amor se retirou. Essa presença se tornou indisponível. Eles não entendem o seu antigo eu, não porque você seja cruel, mas porque eles não o valorizaram quando era deles. Agora eles ficam presos em um loop, revivendo momentos, se arrependendo, tentando te alcançar com toda a energia, esperando que você mude de personalidade e volte correndo. Mas você não faz isso, porque essa energia não é mais sua. Ela está sendo usada para construir algo melhor, para cultivar algo mais forte, para se tornar alguém imparável. Repita comigo. Minha energia mudou. Repita com calma, clareza e convicção. Vá. Escreva nos comentários. Deixe que eles sintam o que perderam. Mostre a si mesmo o que você se tornou. Mostre ao mundo que o novo você não está com raiva. Você só não está disponível. Número 6. Quando você para de explicar, eles começam a se perguntar. Eles estavam acostumados com o roteiro, não estavam? As idas e vindas, as explicações, o manual emocional? Você continuava entregando a eles página após página, esperando que um dia eles finalmente lessem com atenção. Você explicava por que estava magoado, por que o silêncio deles estava te machucando, por que o comportamento instável deles te deixava com a sensação de estar perseguindo uma sombra. Você abria seu coração, linha após linha, pensando: talvez desta vez eles entendam. Mas eles nunca entenderam, porque não precisavam. Eles estavam confortáveis, e o conforto nunca escuta. Mas então, um dia, você parou. Você parou de explicar, parou de justificar, parou de escrever ensaios emocionais para alguém que nem mesmo conseguia lhe dar uma resposta real. Você ficou em silêncio. Você desapareceu da conversa, não fisicamente, mas energeticamente. E esse silêncio, sem que eles soubessem, começou a ecoar mais alto do que qualquer mensagem que você já enviou. Porque agora, pela primeira vez, eles não sabem o que você está pensando. E esse mistério está consumindo-os vivos. Veja, quando você estava se explicando, eles se sentiam no controle. Eles conheciam o roteiro. Eles conheciam a batida da música. Mas agora você saiu do roteiro. Você se tornou ilegível, imprevisível. E essa incerteza, essa falta de acesso ao seu mundo interior, está assombrando eles. Eles se perguntam: você está bravo? Você seguiu em frente? Você está esperando que eu entre em contato? Você acabou para sempre? E você? Você não está respondendo, não porque está jogando, mas porque você acabou de jogar consigo mesmo. Você não está mais alimentando as emoções deles. Você não está mais fazendo do conforto deles sua responsabilidade. Você não está mais ajudando-os a dormir à noite enquanto fica acordado lutando contra seus pensamentos excessivos. Você finalmente percebeu que toda vez que se explicava, estava dando a eles outra chance de interpretá-lo mal, de distorcer sua verdade e transformá-la em uma arma, de transformar sua vulnerabilidade em controle.
E no momento em que parou, você quebrou o ciclo. Vamos ser sinceros. Algumas pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta do poder que tinham quando conseguiam provocar uma reação sua. E quando essa reação desaparece, elas começam a entrar em pânico. Porque as pessoas não perseguem o que entendem. Elas perseguem o que as confunde, o que lhes escapa, o que não conseguem entender. E neste momento, isso é você. Você se tornou o ponto de interrogação na história delas. Elas não conseguem terminar o eco. Não conseguem silenciar. Elas repetem sua última mensagem. Relêem suas mensagens antigas. Pairam sobre seu nome, sem saber o que fazer. Mas a única coisa que elas não fazem: admitir que estão confusas. Então, elas fingem. Agem como se não estivessem incomodadas. Postam algo sutil, como sua história, só para ver se você vai quebrar o silêncio. Mas você não quebra, porque o silêncio não é um jogo, é um limite, é uma declaração. É a parede que se ergue onde agora mora a sua dignidade. E a partir desse lugar, você não precisa se explicar para alguém que nunca ouviu. De qualquer forma, você não precisa esclarecer as coisas para alguém que continuou respirando normalmente enquanto você sufocava. Deixem-me dar uma metáfora, meus amigos. Imaginem uma estação de rádio que costumava tocar sua música favorita repetidamente. Um dia, ela simplesmente para. Sem aviso prévio, apenas estática. E vocês continuam sintonizando, tentando captar uma nota, uma batida, algo que lhes diga que ela ainda está lá. Mas não está. É silêncio, é estática. Isso se torna viciante. Vocês começam a se perguntar: eles seguiram em frente? Eu fiz alguma coisa? Acabou mesmo? É isso que eles estão sentindo agora, porque sua rádio emocional ficou em silêncio. E agora o barulho na cabeça deles começou. É aí que reside o seu poder. Não nas palavras, mas na retirada. Não na reação, mas na contenção. Você não está buscando vingança, apenas recuperando sua paz. E ao fazer isso, você se tornou o mistério não resolvido, o quebra-cabeça que eles não conseguem montar, a pergunta que os mantém acordados à noite. Repita comigo: meu silêncio fala. Agora escreva nos comentários. Deixe ecoar, deixe ser visto. Deixe-o se perguntar enquanto você caminha em paz. Você já explicou o suficiente. Agora é hora de apenas ser o número 7. Eles voltam quando você não precisa mais deles. Como disse a lenda Laçu, o silêncio é fonte de grande força. E, meus amigos, é exatamente isso que vocês descobriram. Vocês não imploraram, não negociaram, não tentaram convencê-los do seu valor. Simplesmente se afastaram, não por raiva, mas por clareza. E agora que vocês pararam de tentar, pararam de explicar, pararam de reagir, eles sentem algo que não esperavam sentir: a atração. Mas aqui está a reviravolta. Não é porque vocês estão tentando puxá-los de volta, é porque vocês se afastaram deles. E esse vácuo, essa ausência, é magnética, é poderosa e está deixando-os loucos. No começo, eles não entendem isso. Eles se perguntam por que estão pensando mais em você agora do que quando você estava bem na frente deles. Por que as lembranças estão mais intensas? O silêncio está mais pesado. A distância de repente se tornou insuportável. Isso não faz sentido para eles, porque em suas mentes eles achavam que tinham tempo. Achavam que você sempre estaria por perto, sempre disponível, sempre emocionalmente acessível. Mas esse acesso foi revogado, não com drama, mas com dignidade. Veja bem, as pessoas sempre voltam ao lugar onde receberam amor incondicional, mas raramente voltam com a mesma energia. Elas voltam esperando que as portas ainda estejam abertas, que seu coração ainda brilhe quando você vê o nome delas, que depois de tudo, você ainda esteja lá esperando. Mas desta vez, você não está. Desta vez, algo está diferente. Você não está amargo.
Você não está com raiva. Você apenas não está disponível. Elas não sentem sua falta porque você parou de mandar mensagens. Elas sentem sua falta porque você parou de precisar delas. Seu distanciamento não foi uma ameaça, foi uma transformação. Você se curou, você reentrou, você recuperou seu poder e agora não precisa mais da atenção delas, da validação delas, das mensagens. O que você está fazendo? Que chegam às 2 da manhã, quando elas estão entediadas e solitárias. Você não é mais essa pessoa. Agora você está focado, ocupado construindo. Você parou de verificar as atualizações deles, parou de se perguntar se eles se importam. Você parou de reescrever seu valor com base na capacidade ou incapacidade deles de te amar da maneira certa. E é aí que acontece. É aí que eles voltam, porque a energia que antes os perseguia agora irradia, e eles podem sentir isso. Deixe-me te dar uma imagem. Imagina que você é uma luz. Quando você está perseguindo alguém, essa luz está atrás dessa pessoa. Ela não consegue vê-la claramente. Mas quando você para de perseguir e simplesmente fica parado, de repente, essa luz está na cara dela, ofuscante, linda, inegável. É nisso que sua energia se transformou. Ela não está mais perseguindo sombras. Está brilhando tão intensamente que agora a pessoa não consegue desviar o olhar. Mas vamos deixar claro, só porque a pessoa voltou não significa que mudou. Às vezes, ela volta porque sente falta dos benefícios, não porque está pronta para corresponder à sua energia. É aí que o seu crescimento precisa falar mais alto do que a sua solidão, porque o seu antigo eu teria aproveitado a chance, teria respondido com entusiasmo, teria aceitado migalhas e chamado isso de refeição, mas não mais. Você evoluiu. Você não precisa de conclusão, você não precisa de respostas, e você definitivamente não precisa de alguém cuja presença sempre foi condicionada ao seu silêncio, ao seu encolhimento, ao seu sofrimento. Você substituiu a necessidade deles pelo autoconhecimento. Você transformou a dor em poder, o silêncio em força e seu distanciamento. Não é uma parede, é um espelho no qual eles agora precisam se olhar e se perguntar por que não conseguiram valorizar você quando você estava bem ali. Agora eles mandam mensagens. Agora eles entram em contato. Agora eles jogam anzóis na água, na esperança de conseguir uma resposta. Mas você parou de nadar nesse mar. Você está em terra firme, agora com os pés no chão, focado. Você construiu uma vida a qual eles não sabem mais como acessar. Não porque você os odeia, mas porque eles não pertencem mais à versão de você que você lutou para se tornar. Repita comigo: eu não preciso deles. Repita como se acreditasse nisso agora, como se tivesse se libertado, como se tivesse voltado para casa, para si mesmo. Agora vá. Escreva isso nos comentários. Deixe que todos saibam. Deixe que eles vejam. Permita-se ver isso. Você não precisa mais deles. Então, vamos juntar tudo isso. Meus amigos, você não os perdeu. Você se encontrou. Seu silêncio não foi um castigo. Foi um ponto de virada e agora você não está mais perseguindo. Não está mais explicando. Você está evoluindo. Deixe que eles fiquem com seu arrependimento enquanto você se eleva em seu poder. Porque no momento em que você deixou ir, tudo mudou. Diga uma última vez: eu escolho a mim mesmo. Escreva nos comentários. Se esta mensagem tocou você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precise e inscreva-se para receber mais verdades como esta. Fique comigo. A versão mais forte de você ainda está a caminho.